Quando eu comecei a criar conteúdos aqui para o YouTube ou para outras redes sociais, eu comecei a perceber que há um nicho de criadores de conteúdo que ensinam exatamente sobre como criar conteúdo, ensinam sobre estratégias para que nós possamos alcançar mais pessoas, ensinam o que é que faz uma pessoa prestar mais atenção ao nosso vídeo, ensinam técnicas de engajamento, como nós ouvimos hoje muito falar. E hoje eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, eu gostava de falar sobre o algoritmo. Nós hoje sabemos que muitos criadores de conteúdo tentam agradar o algoritmo, tentam fazer o algoritmo trabalhar a seu favor. Primeiro que tudo, o algoritmo é esta coisa, esta inteligência que existe hoje em todas as redes sociais, que detecta exatamente qual é que é o tipo de conteúdo que nós gostamos mais, qual é o tipo de conteúdo que nos faz ficar mais tempo nas redes sociais. Isto parece contraditório nós querermos e falarmos tanto sobre a importância de não passarmos demasiado tempo nas redes sociais. No entanto, elas estão feitas exatamente para nós passarmos lá muito tempo. Muitos criadores de conteúdo, pelo menos eu já senti isso no meu início, logo quando eu comecei a criar conteúdo, eu queria pôr a pressão de pôr todos os dias, de estar presente em todas as redes sociais, e nós sabemos como isso é difícil, nós queremos fazer crescer 3 redes sociais ao mesmo tempo. E portanto eu queria estar sempre a par, eu queria ver as tendências, eu queria seguir essas tendências. E houve uma coisa entretanto que eu entendi com isso tudo. Primeiro, que se eu não parasse de levar as coisas dessa forma eu ia ficar doente. É um desgaste mental muito grande. E depois eu comecei a pensar sobre como nós às vezes, com essa procura tão ansiosa pela viralização, pelo alcance rápido às pessoas, se algumas coisas essenciais não se vão perdendo pelo caminho. Nós às vezes estamos tão preocupados com o algoritmo que é ele que vai ditar se o nosso conteúdo foi bom ou se não foi. Que é o facto de chegarmos a muita gente, termos muito alcance, são os números que vão dizer se aquilo foi um bom conteúdo ou se não foi. E isso nem sempre quer dizer assim tanta coisa, isso nem sempre devia ter essa importância tão grande. É quase uma procura de sermos validados, não é? E se por acaso do outro lado não houve muitas pessoas a validarem aquilo que nós criámos, então isso significa que não foi bom aquilo que nós fizemos. E é isto que me leva a um ponto e a um tema muito importante que eu gosto muito de falar sobre, que é a autenticidade. Eu acho que nós, se quisermos demasiado, se cedermos demasiado a essa pressão de pôr todos os dias só porque temos que pôr, de fazer conteúdos só porque toda a gente está a fazer, nós vamos deixando de explorar uma coisa que é só nossa, que só nós conseguimos fazer, que é aquele tipo de conteúdo autêntico, que não vai depender da validação, que não vai depender dos números, que não vai depender da pressão de pormos todos os dias ou não, que não vai depender de nada disso, que vai simplesmente vir de uma vontade genuína de partilhar, que vem de outro sítio, que não é só a vontade de viralizar, mas é um sítio mais profundo, que vem dessa vontade do nosso coração de simplesmente contar, de chegar às pessoas, de eventualmente passar pela vida de alguém e que essa pessoa se identifique com a nossa história, que possa sentir que não está sozinha neste mundo. Mas lá está, eu acho que nós devemos, mais uma vez, e já tenho falado sobre isto em alguns vídeos, nós devemos sempre manter um equilíbrio. Claro que nós queremos criar um trabalho aqui no YouTube, um projeto, queremos começar a fazer conteúdos e nós queremos chegar às pessoas, não é? E nós queremos ter alcance, nós queremos ter um público que nos ouça. Mas para que possamos chegar a muita gente, não vale tudo. E não podemos fugir do essencial, não podemos fugir daquilo que é o mais verdadeiro para nós. Não podemos perder a nossa essência só para chegarmos a muita gente, não é? Eu acho que as redes sociais ampliam o que é a vida real, muitas vezes. Na vida real, se nós queremos ser nós próprios, nós também não vamos conseguir agradar a toda a gente. Por exemplo, numa escola, numa turma, se nós queremos ser verdadeiros connosco mesmos, provavelmente nem toda a gente vai gostar de nós. E nas redes sociais isso também acontece a uma escala ainda maior. Se nós queremos continuar autênticos e expressar a nossa autenticidade através daquilo que nós produzimos aqui, nós não vamos conseguir agradar a toda a gente, e isso implica que muitas vezes
não vai fazer sentido para nós seguir tendências, pôr todos os dias só para agradar o algoritmo, não é? Que se lixe o algoritmo. E com isto tudo eu também gostava de acrescentar aqui uma coisa e falar um bocadinho sobre a competição. Nós vemos competição no mundo profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida social. Nós vemos que há muitas pessoas que funcionam assim, né? Há pessoas que efetivamente nas várias áreas da sua vida sentem que se uma pessoa qualquer chegou a um sítio onde elas queriam chegar, então a pessoa está-lhes a roubar o lugar. E eu gostava de falar sobre isto, porque eu acho que ninguém tira o lugar de ninguém. Todos nós podemos ocupar o nosso lugar. E não é só porque uma pessoa chegou a algum sítio que eu até também queria chegar, teve uma conquista parecida a alguma que eu também queria ter, isso não significa que eu não vou conseguir também ter essa conquista, sabem? Isso não significa que ela me tirou isso. Significa que ela conseguiu, ao tempo dela, com os meios dela, mas não significa que eu também não consiga. Há espaço para todos, sabem? Eu arrisco-me a dizer que não é necessário nós competirmos. Sabem porquê? Eu vi um rapaz que falava num vídeo há uns dias e o vídeo dizia mais ou menos assim: não é preciso existir competição, porque ninguém vai conseguir competir contigo no que toca a seres tu. E isso vai buscar muitas coisas que eu já falei aqui nos meus vídeos sobre essência, sobre ninguém ser igual a nós. Portanto, se tu conseguires agarrar em algo que é só tu que fazes daquela forma, se tu conseguires conhecer-te profundamente e perceberes o que é que tu tens de único a dar, mais ninguém vai conseguir competir contigo. E isso não significa que tu sejas melhor que alguém, simplesmente ninguém vai ser igual a ti. E então não é preciso haver competição, não é? Porque eu também não vou conseguir ser igual a outra pessoa. A forma como aquela outra pessoa fala ou faz determinadas coisas ou aborda determinados temas, nunca eu vou ser capaz de igualar. Vou fazer de outra forma, à minha maneira, mas não exatamente igual e, portanto, não há competição. Portanto, eu acho que às vezes a competição até é uma forma de nós vibrarmos na falta, como se faltasse alguma coisa sempre. Como se o facto de outra pessoa ter algo significasse que a mim isso me falta. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Portanto, cria os conteúdos que tu queres criar, mas cria com intenção. Cria porque faz sentido para ti. Não querias a pensar, isto vai dar imensos seguidores. Claro que nós também queremos o reconhecimento, mas que esse reconhecimento venha como uma consequência de estarmos a fazer algo que é real, que é verdadeiro para nós, que faz sentido e que expressa exatamente quem nós somos. Eu até gostava de citar uma frase que eu escrevi um bocadinho sobre este tema no ChatGPT para depois escrever o meu roteiro. E ele escreveu assim: quando a intenção vem da alma, a autenticidade encontra sempre o seu caminho, mesmo que o algoritmo não perceba logo. E é um bocadinho sobre isto que eu estou aqui a falar. Porque a autenticidade vai-te dar uma coisa que pode até ser mais demorado, mas tu vais chegar a um público que faz sentido para ti, que se identifica contigo. Não vais chegar simplesmente a qualquer pessoa. Vais chegar a uma pessoa, provavelmente, que tem valores parecidos com os teus, que tem ideais semelhantes, que vê o mundo de uma forma parecida com a tua, que se identifica pelo menos contigo em alguns pontos. Portanto, não há problema em quereres crescer, obviamente, desde que não percas de vista a essência, o porquê de estás a fazer isto e de teres paciência também com o processo, porque muitas vezes para nós construirmos alguma coisa assim real, com sentido, pode ser que as coisas até sejam um bocadinho mais demoradas e que tu não vais viralizar logo, não é? Por isso, uma última coisa que eu gostava de deixar aqui é que numa sociedade onde temos tido e temos visto tantos passo a passos, tantas fórmulas feitas para determinadas coisas que nós queremos alcançar, eu arrisco-me a dizer que talvez ninguém tenha o passo a passo para a tua vida e para o teu sucesso e para a felicidade que tu queres alcançar. Talvez seja um passo a passo único que tu tenhas que descobrir. Nós hoje em dia vemos muito coisas do género: descobre aqui o passo a passo para ganhares 100 mil subscritores em 3 meses e estares a monetizar o teu conteúdo daqui a 6 meses, vamos imaginar. E realmente há vídeos desses que nos acrescentam alguma coisa, que nos ensinam uma técnica e que nós conseguimos utilizar. Mas talvez o passo a passo para tu ganhares 100 mil subscritores e um dia poderes monetizar o teu conteúdo é único. Só tu vais encontrar o teu passo a passo.
a criares vídeos aqui para o YouTube ou a fazeres outra coisa qualquer, seja nas redes sociais, seja na tua vida profissional, seja onde for, quando encontras o teu ritmo, o teu tempo, a tua fórmula de fazer as coisas, não vais precisar de competir com ninguém e as coisas vão começar a fluir. Portanto, talvez eu já tenha dito isto aqui muitas vezes, mas nunca é demais dizer: o sucesso não está em fórmulas prontas, está em descobrir aquilo que faz realmente sentido para ti. Com esta frase, despeço-me de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês também, tanto como fez para mim. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Se vocês não gostaram, deixem o vosso like também. Subscrevam o canal se vocês sentirem vontade. E vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho